Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre índices alimentares, certo? Então, o conteúdo dessa aula nós vamos falar sobre fator de correção e fator de reidratação. Primeira coisa, o que são indicadores? Né? O que vocês entendem por um indicador? Vou dar um exemplo aqui de um indicador bem famoso que a gente conhece bastante, todo mundo acho que já ouviu falar. IDH. Todo mundo já ouviu falar sobre o IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele é? O que o IDH significa? Então, o IDH, ele é um número, certo? É um númerozinho só. Não tem unidade, isso é bem importante, ele não é um número que tenha unidade, ele só é um número que existe para dizer qual que é o desenvolvimento de determinada população. Então, cada país tem um IDH, né, um Índice de Desenvolvimento Humano, e esse número nos diz como que está a qualidade de vida dessas pessoas. Então, se tem diferença social, se todo mundo tem acesso à alimentação, se tem acesso à saúde, isso tudo influencia o IDH, certo? Então, o IDH é um índice, é um número sem unidade que diz o estado, né, de uma população, de desenvolvimento de uma população, certo? Então, isso é um índice. Dentro da gastronomia, nós temos índices também. Nós temos índices que nos dizem algumas coisas e nos dão informações importantes sobre o comportamento dos alimentos, sobre como que eles vão se comportar quando a gente for utilizar eles. Então, esses são os índices, certo? Os indicadores que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje. O primeiro deles é o fator de correção. O que é o fator de correção? O fator de correção ele prevê perdas inevitáveis durante a etapa de pré-preparo. O que significa isso? Toda vez que eu vou preparar um alimento, eu preciso fazer alguma etapa de pré-preparo com ele. Pode ser um descascamento, pode ser tirar alguma parte murcha, pode ser tirar os talos, pode ser tirar ossos. Tudo isso são perdas inevitáveis. Eu preciso fazer para preparar o alimento. E esse preparo ele vai ocasionar uma perda. Eu vou ter um certo desperdício ali, que ele seja o menor possível, mas eu vou ter esse desperdício. Ele existe, ele está ali, né? Então, isso que o fator de correção faz, é um cálculo que a gente faz para a gente prever essas perdas, para a gente já ver e saber quanto que eu vou desperdiçar de cada alimento. Exemplos aqui que a gente pode tirar do alimento, folhas murchas, por exemplo, quando a gente compra uma alface, uma selga, sempre vem umas folhas murchas que eu preciso tirar. Folhas queimadas, cascas, talos, ossos e aparas. Então, todos esses parâmetros aqui, todas essas características, eu vou ter que tirar. Eu não como osso, eu não como muitas cascas, eu não como folha murcha. Quem que vai ficar comendo folha murcha? Eu preciso tirar. Então, isso é inevitável. O fator de correção, ele é demonstrado por essa letrinha aqui, essas duas letrinhas chamada FC, fator de correção, certo? Então a gente vai denominar o fator de correção de FC. E ele pode ser constante para um alimento de mesma qualidade. Ou seja, se eu compro sempre um alimento com características muito parecidas no momento da compra, essa qualidade vai ser sempre igual. Se a qualidade vai ser sempre igual, o meu fator de correção, as folhas murchas que eu vou ter que tirar, as cascas que eu vou ter que tirar, vão ser sempre na mesma proporção, na mesma quantidade, certo? Então, o fator de correção, ele é constante para um alimento de mesma qualidade. Se eu compro alimentos muito parecidos, o fator de correção sempre vai ser igual, certo? E o fator de correção ele é calculado por esses dois parâmetros aqui, o peso bruto, PB, e peso líquido, que é o PL. Guardem bem, gravem bem essas duas denominações aqui, porque a gente vai usar bastante elas. Então, o que é peso bruto? É o peso com que foi adquirido. O peso que eu comprei do produto lá no mercado, que eu pesei na balança do mercado e veio com a etiqueta. Esse é o peso bruto, o peso de compra, certo? Gravem isso porque a gente vai precisar e vai usar bastante nas próximas aulas. Peso líquido é o peso depois de limpo. Então é fácil de lembrar que líquido começa com li de limpo, tá? Então depois que ele foi limpo e preparado e eu vou colocar ele na panela, ele é o peso líquido, certo? É o peso depois de limpo, depois de preparado, ok? Então peso bruto, o peso que eu comprei, e peso líquido, o peso limpo, depois de preparado, certo? Esses dois fatores nós vamos utilizar para calcular o fator de correção que eu vou mostrar mais para frente. Mas
o que que afeta, né, o fator de correção? O que que envolve aqui o fator de correção? Então, o fator de correção evita aumento de custos pela aquisição superfaturada. Então, quando eu vou comprar um alimento e eu sei quanto eu vou desperdiçar, eu já posso dizer quanto a mais eu preciso comprar para que eu não desperdice, que não sobre, que eu não faça uma aquisição superfaturada, né? Então eu evito o aumento de custos. Também acontece pouco desperdício, né, com sobra. O tipo de utensílio que eu uso afeta o fator de correção. Então, se eu vou usar uma faca, ou se eu vou usar um descascador automático, ou se eu vou usar um descascadorzinho daqueles que compra na lojinha do 99, cada um deles vai ter um fator de correção diferente. Eu vou desperdiçar mais ou menos. A forma de apresentação também influencia, né? O jeito que eu apresentar o alimento pode ser que eu desperdice mais quando eu for preparar ele. Então, esses parâmetros aqui afetam o fator de correção. Cada unidade de alimentação e nutrição tem que ter o seu fator de correção, certo? Ele está diretamente relacionado ao tempo decorrido pós-colheita. Quanto mais fresco, mais íntegro está meu alimento. Por quê? O que é esse tempo pós-colheita? O tempo pós-colheita é o tempo que o alimento leva para sair do campo e chegar no mercado. Se ele leva muito tempo para chegar no mercado, mais alterações vão acontecer, como ficar mais amassado, ficar machucado e podendo até estragar. Se eu tenho muitas dessas partes amassadas, machucadas e estragadas, eu vou ter que tirar muito alimento. E assim, o meu fator de correção vai ser muito alto, eu vou ter maior perda, certo? Então, o fator de correção é aquele fator, aquele número que nos indica a perda, indica quanto de desperdício eu vou ter no meu alimento. Vai depender muito também do alimento. Então, uma laranja, por exemplo, eu posso consumir ela de diferentes formas. Posso tirar os gomos dela, posso chupar a laranja, né, cortá-la na metade e chupar a laranja, ou posso espremer e fazer suco da laranja. Cada um desses parâmetros vai ter um fator de correção diferente. Porque se eu consumir os gomos, eu basicamente vou eliminar só a casca. Agora, se eu espremer, boa parte do bagaço vai ficar junto ali. Então, o desperdício no espremido é maior, sendo assim, o fator de correção vai ser maior também. Como que eu calculo esse fator de correção? O fator de correção é calculado só dividindo o peso bruto pelo peso líquido, né? Então, o peso bruto é aquele, lembrando, é o peso que eu comprei o produto com esse peso, e peso líquido é depois de limpo. Então, esse exemplo aqui. Para 1 kg de chuchu, comprei 1 kg de chuchu, né, para fazer, sei lá, um soufflé de chuchu, vamos ser chique, né, usar chuchu para fazer soufflé é mais chique. Então, depois que eu comprei o chuchu, fui lá, limpei o chuchu tem que descascar, a gente tem que tirar aquele carocinho que tem no meio muitas vezes, né, tem gente que come, eu não como, eu tiro, acho estranho, mas tem gente que consome, então, dependendo de quem limpa, isso influencia também, mas daí fui lá, limpei e sobraram só 500 gramas. Ou seja, o que que significa? Metade do chuchu foi para fora. Metade eu tive que jogar porque metade era casca e bagaço, certo? Então, como que eu calculo o fator de correção? Eu pego o peso bruto, 1 kg, e divido pelo peso líquido, 500 gramas. Mas notem, o peso bruto está em quilo, o peso líquido está em gramas. É muito importante que esteja tudo na mesma unidade. Então, eu vou dividir o peso bruto, 1000 gramas, que é 1 kg, divididos por 500 gramas, certo? Então, tudo em grama. É muito importante que esteja tudo na mesma unidade, porque esse valor aqui ele é adimensional. Então, tudo tem que estar na mesma unidade para que saia só um número, certo? Então, se eu dividir 1000 por 500, eu vou ter o número 2. Esse é o meu fator de correção para esse chuchu que eu comprei. O que que significa esse número? O que vocês acham que significa? O que significa eu ter um fator de correção 2? O que significa um número 2 ali de fator de correção? Significa que toda vez que eu for comprar um chuchu, eu vou ter que multiplicar ele por 2 para saber a quantidade total a comprar. Então, se na minha receita estava pedindo 500 gramas, eu vou precisar multiplicar isso por 2, porque eu vou ter que comprar 1 kg, porque eu sei que os outros 500 gramas vai virar bagaço, certo? Porque se eu comprar só 500 gramas de chuchu, que é a quantidade que está pedindo na receita, e eu descascar e tirar o bagaço, vai sobrar o quê? 250, que não vai dar para fazer a receita. Aí eu vou ter que ir lá no mercado de novo e comprar mais, eu vou ter toda uma perda econômica por causa disso, né? Ou se eu acho que eu vou precisar muito mais, compro, sei lá,
2 kg de chuchu vai sobrar 1 kg, porque metade só que eu vou desperdiçar. Então é por isso que o fator de correção é tão importante nas etapas de gerenciamento e de produção de uma lista de compras, para eu saber quanto eu tenho que comprar exatamente, quanto que eu vou precisar efetivamente usar na minha receita e eu vou estar considerando o desperdício, eu vou estar desconsiderando se eu vou ter casca, se eu vou ter bagaço, certo? Então esse número é muito importante, beleza? Então se eu preciso de 100 gramas, eu preciso comprar 200 gramas, que eu vou multiplicar pelo fator de correção, porque eu sei que metade do chuchu vai ser jogado fora, certo? Então isso que quer dizer, que significa o fator de correção. Cada UAN precisa estabelecer a sua tabela de fatores de correção, porque ele varia com a qualidade, com a mão de obra, com os utensílios e com os equipamentos, certo? Vamos discutir um pouquinho mais sobre isso no fórum. Eu vou deixar como material complementar esse artigo aqui para vocês, porque já foram feitos até estudos sobre avaliação do desperdício no pré-preparo de saladas, né? Então, fica aí como material complementar para vocês darem uma olhada se tiverem tempo depois. O outro fator que a gente tem é o fator de cocção, que a gente usa para ver as alterações na massa dos alimentos depois que ele é submetido à cocção. Então, quando eu vou cozinhar, quando ele é submetido ao tratamento térmico, quando eu vou, adicionar calor nesse alimento para que ele cozinhe, ele pode absorver água ou perder água, certo? Basicamente isso que acontece. Se eu vou cozinhar uma carne, coloco lá aquele hambúrguer enorme, ele vira uma moedinha. Por quê? Porque ele perde muita água durante o preparo dele e este valor a gente pode considerar também. Por exemplo, se uma pessoa ela precisa consumir 250 gramas de carne ou 300 gramas de carne numa refeição, eu não vou pegar 300 gramas de carne crua e fazer, porque no final eu não vou ter os 300 gramas, porque ela vai perder água e vai virar muito menos. Então, se eu pegar 300 gramas de carne e cozinhar, vai virar ali uns 200 e pouquinho, que não é o certo. A pessoa precisa comer 300 exatamente. Então, quanto de carne eu tenho que fazer se ela vai perder água? É isso que o fator de cocção nos mostra, certo? Então, o fator de cocção a gente calcula dividindo a massa de cozido pela massa do alimento cru. Então, é o cozido, é a massa final, pela massa inicial cru que eu tinha. Então, é o contrário do fator de correção. O fator de cocção é a massa do cru primeiro, e do cozido primeiro e depois a do cru, certo? Para vegetais ricos em amido, a gente tem fator de cocção maior do que 1, e para produtos de origem animal, a gente tem fator de cocção menor do que 1, que é a próxima pergunta que eu vou perguntar no fórum ali para vocês me responderem. O fator de correção ele é modificado por fatores químicos, físicos e biológicos, né? E principalmente pela ação externa. A cocção, o congelamento e descongelamento modifica o peso dos alimentos. Então, o congelamento e descongelamento também vai mudar. Então, quando a gente congela um alimento, geralmente ele expande a água e ele fica com um volume maior, certo? Quando ele descongela, ele vai perder essa água que expandiu. E isso muda o peso dos alimentos. Então, dá para a gente calcular o fator de cocção para alimentos que são descongelados também, além de cozidos. Vai depender do tipo de calor que foi usado, se foi calor seco, se foi calor úmido, porque quando é calor úmido absorve água, certo? A intensidade do calor e o tempo que ele foi aplicado. Então, se era mais quente num forno, por exemplo, que eu adiciono lá 250 graus, é muito mais quente, fica por muito mais tempo, então vai secar muito mais e vai mudar muito o fator de cocção. Os utensílios utilizados, né, que às vezes eles mantêm mais a umidade ou tiram mais a umidade. Uma frigideira, por exemplo, ela é feita daquela forma para não deixar a umidade ali, para a umidade escapar para o ar. Uma panela alta já mantém a umidade ali dentro. Então, o utensílio ele importa muito também para o fator de cocção. Adequação de equipamentos, qualificação de mão de obra e o tipo de preparo, né? Se é assado, se é grelhado e tudo isso. Então, sempre fator de cocção, alimento processado, dividido pelo peso no estado inicial. Peso do cozido pelo peso dele cru. Peso descongelado pelo peso congelado, certo? Então, sempre a gente faz o fator de correção do alimento processado dividido pelo estado inicial, lembrando novamente sempre na mesma unidade. Se está em grama, tudo em grama. Se está em quilo, tudo em quilo. Se está em ml, tudo em ml. Ok? A gente tem um outro fator também, que é pouco utilizado, mas a gente utiliza mais para grãos. Arroz, feijão, quibe. Então, para fazer um quibe, a gente sabe que tem que reidratar ele. A gente pega aquela farinha de quibe, joga uma água quente ali e deixa ali um tempo para que ele absorva essa umidade, né? Então, esses alimentos que são deixados em remolho ou em maceração, né,
na água antes de cozinhar, o feijão é deixado em maceração, né? O arroz também muitas vezes vai passar por esse processo de absorção de água. A gente tem a reidratação desses grãos, né? Quanto maior o tempo de reidratação, menor o tempo de cocção. E a gente calcula o fator de reidratação, demonstrado pelo símbolo FR, pelo peso reidratado dividido pelo peso seco, ok? Então, o peso que ele tem no final do processo, dividido pelo peso que ele tinha antes do processo, ok? Então, esse é o fator de reidratação. Agora, para que vocês interajam comigo, eu vou fazer essas perguntas, vocês vão comentando ali, e depois disso, na segunda parte da aula, né, na terceira parte da aula, vocês vão resolver os exercícios que eu vou anexar sobre índices alimentares, certo? E dá tempo tranquilo de resolver no momento da aula para serem corrigidos na próxima aula. Então, aula que vem, acho que eu vou fazer uma live corrigindo esses exercícios para vocês, que daí eu consigo fazer no papel e mostrar para vocês na webcam, certo? Então, resolvam os exercícios lá que eu vou anexar na aula, beleza?